processo como qualquer outro de transformação. Acho que alguém falou, não sei se foi você, né? Que falou que a pessoa se transforma, né? De fato, que você não volta igual. E eu vou falar um pouco mais sobre isso agora. Eu vou dar um rápido PowerPoint aqui, antes do nosso coffee break, para falar um pouco mais desses estágios e dar nomes a eles, né? Caso vocês ainda não sabem quais são os nomes de fato. Então, o que é o choque cultural, né? A gente teve alguns exemplos aqui de gafes, ou de pessoas que não entendem muito bem, aqui é o exemplo de uma gafe, né? De como você vai se cumprimentar numa cultura em que a cumprimentação é diferente da outra. Ou quando uma pessoa vai para o médico não consegue se comunicar e acaba dizendo que está com ou recebe outro diagnóstico, né? Mas o choque cultural, na verdade, a primeira uso dela, da palavra, foi por um antropólogo, né, chamado Kalervo Oberg, no ano de 1954. Curiosamente, ele usou pela primeira vez essa palavra numa palestra no Brasil, aqui no Brasil. E depois ele usou em vários textos nos anos 60, etc. Né? E outros estudiosos apropriaram do termo, os cientistas, políticos e outros antropólogos também. E hoje em dia o termo tem várias abrangências. O mais recente, assim, com quem eu trabalhei aqui foi com o padre Victor Owen, que escreveu inclusive esse livro que eu recomendo ler, A Handbook on Culture Shock, né? Cross-Cultural Comparative Experience Between Nigeria and Upstate New York. Né? Então, assim, ele define com a definição do dicionário de Webster que a choque cultural é a condição de ansiedade e confusão que pode afetar um indivíduo repentinamente exposto a uma cultura ou um meio social estrangeiro. Né? E ele finaliza com a própria definição, que eu gosto muito, que fala, é a personificação da nova experiência em um cenário cultural diferente do seu próprio. Ou seja, não necessariamente estrangeiro, mas é uma coisa que não é familiar a você está, né, que incita isso, e a personificação é porque cada um passa por isso de uma maneira diferente, né? Cada um vem com a sua bagagem e personifica esse processo de choque cultural de uma maneira muito única. Se você quiser interromper uma câmera. E isso é importante lembrar, né? Já foi meio que falado isso, eu gosto muito dessa frase do Oliver Wendell Holmes, Jr., um escritor, que fala: a mind that is stretched by a new experience can never go back to its old dimensions. Né? Uma mente que é esticada por novas experiências nunca mais retorna às suas dimensões originais. Isso é importantíssimo a gente ter em mente, é importantíssimo a gente se conscientizar disso. Que uma vez que aquela porta se abre, ela nunca mais se fecha. Você se transforma, você volta transformado. As remoções e a vida no estrangeiro, ela te transforma em outra coisa. Não adianta querer voltar, e eu muito aqui, né, discutido, para os mesmos moldes, para a mesma vida, para as mesmas relações, que elas, como eu falo, inerentemente vão ser diferentes, porque você está transformado, né? E isso não é necessariamente ruim, ou seja, pode ser muito bom. Bom, as fases são o que a gente viu aqui, que vocês viram, né? São 5 na verdade, que é a fase de lua de mel, o entusiasmo, e aqui o gráfico ele mostra um certo, baseado nas emoções positivas ou negativas, né? Então, o entusiasmo nacional, aí você tem o choque cultural, a crise, a negociação propriamente dita, em que você fala, meu Deus do céu, isso é realidade, isso não é brincadeira, a gente não está aqui só de turismo. Depois a adaptação, que é uma fase que eu chamo da fase crítica, e vou explicar um pouco mais por que essa fase é muito crítica. E depois a aceitação e integração, né? O isolamento, embora nesse gráfico esteja aqui, eu não falei que eu sou formada em psicologia também, mas eu sou coach também, né? Mas eu não considero isolamento uma fase em si, sim um resultado possível da fase de adaptação, que depois eu também falarei um pouco mais disso. Só que essa aceitação e integração, no fundo, nada mais é do que a estabilidade das emoções, tá? Nessa fase há uma estabilização da sua rotina, das suas emoções, não é um baixo e um alto tão intensos como nas fases iniciais, né? E o choque de retorno, que é aquele choque que, quando você volta ao seu país e passa pelo mesmo ciclo e do mesmo processo, né? Então essas são as fases que vocês já viram aí, que é a lua de mel, a negociação, o choque cultural, o ajustamento, adaptação fase crítica, né? Domínio, aceitação, integração cultural e choque cultural invertido, que são as fases
consolidado pelos estudiosos no tema, né? A lua de mel, a euforia, ela normalmente é uma fase bem inicial, em que você está super encantado, que vocês viram super, ai meu Deus, eu estou aqui, é o seu observador, a curiosidade domina, o interesse domina, tudo é exótico, tudo é bonito. Depois vem a negociação, né, que normalmente aparece de novo, cada um processa isso de uma maneira. Depois de 3 meses, que mais ou menos o seu cérebro começa a entender que, opa, isso aqui não é brincadeira, opa, isso aqui realmente eu estou num ambiente, né, desconhecido. E aí gera uma confusão e uma ansiedade, né? Porque é importante lembrar que o nosso cérebro está programado para manter o status quo. Nosso cérebro, ele quer manter o status quo. Então, quando tudo muda, de repente, ele entra em estado de alerta, de sobrevivência. Isso aqui não está certo, isso aqui não está certo. É um alarme que entra aqui dentro de você que, de fato, te gera uma ansiedade muito grande, né? E o negócio é saber enganar o cérebro. O ajustamento, né, que é a adaptação, vem depois de 6 meses, mais ou menos, que é um aprendizado das novas normas culturais, sociais, uma zona de conforto estabelecida, e o marco disso, normalmente, é quando você consegue restabelecer a sua rotina. Você consegue, eu tenho uma rotina aqui nesse novo lugar, nesse novo espaço. Esse, normalmente, é o marco da fase da adaptação, né? Com respeito à nova cultura, etc. e tal. E a fase do domínio, ou seja, a fase em que você recriou a sua zona de conforto, porque, de novo, né, isso trata-se de sair da sua zona de conforto, na fase do domínio, da aceitação da integração, o biculturalismo, né, onde você consegue transitar entre mundos, ocorre normalmente depois de 1 ano. Isso é muito importante, eu acho, para o servidor do Itamaraty e sua família entender, porque muitas vezes se chega a um lugar e quer se fazer tudo ao mesmo tempo, etc. e tal. E não se tem essa consciência de que leva 1 ano para o seu cérebro, para você, no mínimo, se adaptar. E é cruel na nossa vida, porque nós normalmente temos apenas 3 anos, 2 anos às vezes, né? O oficial de chancelaria tem um pouco mais, tem 5 anos, mas mesmo assim é aquela sensação de você conseguir e já vai ser arrancado de novo, né? Então é muito importante, tem que ter um cuidado muito especial nesse primeiro ano de adaptação, mesmo que você for morar só nesses 2 anos, né? Só o biculturalismo é que a pessoa transita bem sobre as duas culturas? Isso. É isso. É que ele transita bem, que ele até tem 2 identidades, digamos assim. Quer falar? Eu só vou dar um exemplo para você, que eu acho que é muito diferente com o diplomata, justamente por causa dessa questão do tempo, né? Porque vocês chegam já sabendo que vão embora daí 2 ou no máximo 3 anos. E eu vi isso acontecer, a reação do diplomata e da familiar que chega para outras pessoas que vão com tempo indeterminado ou vão para 5 anos, como era no meu caso, e que sempre ficava mais, né? É muito diferente, porque a gente vai, assim, não, eu vou desbravar esse lugar, então começa a aprender a língua, e vai tudo tranquilo. E as minhas amigas, esposas de diplomata, não, tem que ser assim. E eu tenho um exemplo de uma pessoa que chegou no Japão, ela era economista, ela chegou no Japão, nós fomos apresentadas na 2ª semana e ela me disse ali todos os planos dela. Não, porque eu vou agora, eu começo segunda-feira na escola de japonês, e aí daqui a 3 meses eu vou começar um mestrado em economia, porque eu quero ainda, antes de ir embora, poder ter a oportunidade de trabalhar numa empresa japonesa dentro da... Eu fiquei olhando para ela, não tem noção. Não tem noção. Aí ela achou que em 3 meses ela ia aprender japonês, fazer um mestrado e trabalhar. Porque tinha 2 a 3 anos só. É claro que 3 meses depois a gente se encontrou, ela estava deprimida, e aí passou por toda aquela fase de muita depressão, porque eu acho que quanto mais sede ao pote você vai, mais fundo você cai depois. Tá? Eu achei que o tempo fosse mais fácil. Não para matar os sonhos de ninguém, aprender a Só vai com calma, né? Mas tem essa sensação do sede ao pote e você não entende que você está lidando, né, com mudanças bioquímicas no seu cérebro e que isso vai cobrar depois, né? Bom, então, a fase do reajustamento, que é a fase do choque cultural invertido, é aquela fase que vocês vários se debruçaram por muito tempo, e que bom que vocês se debruçaram por muito tempo, porque é uma fase que poucos se atentam e que é a fase mais crítica, quando você se retorna ao seu país.
Dizem que, os estudos dizem que, na verdade, o choque cultural invertido dura mais tempo do que o choque cultural original, né? Pode levar até 2 anos, a pessoa fica extremamente deprimida, porque é mais frustrante voltar ao seu país e não reconhecê-lo do que estar no estrangeiro e não reconhecer o país, né? Então, a expectativa que se tem e a realidade que se tem gera uma frustração enorme ao chegar no país. Então, é uma fase também, de novo, que tem que ter muito cuidado, tem que ter muita conscientização, tem que ter um trabalho muito bem feito para a reapropriação né, do servidor e da sua família, etc. Bom, então, causas e sintomas do choque cultural, né? O choque cultural, é uma subcategoria de uma construção mais universal chamada choque de transição, como eu falei. Qualquer coisa que te tira da sua zona de conforto, qualquer coisa externa que seja desconhecida, que te tira da zona de conforto, que te faz questionar, né, a sua identidade, etc., é um choque de transição, porque você está transicionando, ou seja, está transformando em algo que você tem que se reconhecer em um lugar diferente, seja no emprego, seja na escola, seja no país estrangeiro, enfim, seja na casa da sogra, etc. Né? Então, o choque de transição é uma perda, uma desorientação provocada por uma mudança em seu ambiente familiar e que requer ajuste. De novo, é uma desorientação cerebral mesmo, né? E quanto mais você quiser fazer coisas, milhões de coisas novas, mais o seu cérebro vai entrar em alerta. Então, ele vai ficar uma coisa assim muito overwhelmed, né? Como é que fala isso? Sobrecarregado, né? Ele vai ficar sobrecarregado de informações novas e não vai conseguir processar essas informações novas. E normalmente isso causa o quê? Uma das coisas que eu gosto muito de apontar é que o engraçado do choque cultural é que às vezes causa um TOC, um transtorno de obsessivo compulsivo, né? E por quê? É uma preocupação excessiva com a limpeza, uma irritabilidade, uma obsessão com certas coisas, ficar preso em uma coisa apenas e aquilo, ficar obcecado com aquilo. Por que isso ocorre? Isso é neurológico. Existe um filme que eu gosto muito chamado Adaptation, que eu acho que em português é adaptação, com o Nicolas Cage, que ele faz. Ele é fantástico, né? O filme é sensacional. E é sobre a história de um homem que é absolutamente obcecado por flores. Ele é obcecado por flores, ele sabe. Ele é uma enciclopédia de flores, ele sabe todas as categorias, assim, né? De um nível autista, assim, de saber de absolutamente tudo que pode de flores. E tem a Meryl Streep também, está no filme, é a escritora que está escrevendo sobre o livro, sobre a vida dele. E em um determinado momento ela fala: eu invejo a obsessão dele, porque a obsessão dele torna o mundo dele mais manejável ou mais administrável. E, de fato, a obsessão leva, o foco extremo, leva você a não vou pensar em mais nada e você consegue manejar aquilo. Você está tão fora do seu controle, tudo, a língua, a barreira cultural, né, você não reconhece nada, que você começa a focar no que você pode controlar. O seu cérebro começa a buscar isso. O que eu posso controlar? O que eu posso controlar? E torna-se um pouco dessa obsessão. Então, esse é um das causas, um dos sintomas que ocorre, né, quando se tem um choque cultural grande, né? Também tem muitos sintomas de depressão, que são parecidos com a depressão, o sono excessivo, comer demais, estereotipar o povo, hostilidade no país, ou seja, rejeitar aquilo que te ameaça, né? Porque no fundo você não conhece, você não tem conhecimento, enfim, então esses são as principais reações. Tira uma dúvida. Até que ponto isso é normal ou até que ponto a gente precisa buscar ajuda? Olha, boa pergunta. Eu costumo dizer que o limiar é quando você consegue mais ser funcional. Assim, quer dizer, ajuda você sempre pode buscar. Okay? Eu acho que a ajuda é essencial para se buscar em qualquer momento. Seja ajuda com uma rede de apoio, como a gente falou, uma rede de apoio de amigos, de experts ou de coisa, seja uma terapia, né? Não vai te fazer mal, né? Ou coaching, exatamente, etc. Só que digamos, talvez o que você queira perguntar, se o que passa muito, na verdade, é quando a pessoa já não consegue mais funcionar. Tá? Ou ela está tão obcecada com uma coisa que ela não consegue acabar a rotina dela normal, ou ela está dormindo tanto que ela não consegue de novo ter seus compromissos feitos, né? O tempo também, né? O tempo de duração desses sintomas. Isso, e o tempo de duração desses sintomas, né? Perfeito. Então, por favor,
Se demorar muito tempo, se a pessoa está muito disfuncional, talvez seja um caso de também uma ajuda mais forte, extrema, medicamento, essas coisas também. Tirar a pessoa do lugar jamais. Dar umas férias para ela, mandar... Olha, tirar a pessoa do lugar, não é que jamais. Mas vai dar outro elemento de transição. Então você está trocando uma transição pela outra, você está trocando, né, tá pondo sol na panela, porque quando ela voltar, vai ser outro choque. Então não, nesse caso eu acho que não é o ideal. Então, qual é a fase crítica que eu falei? É a fase do ajustamento. Essa fase que eu falo que depois da euforia inicial, você tem então uma fase muito grande de depressão, que é a crise do choque cultural, né? E aí a gradual adaptação que ela pode dar 3 resultados, grandes resultados, né? Todo mundo já sabe aqui que é um grande mito dizer que Darwin falava que era a lei do mais forte, assim, era a lei do mais adaptável, né? As espécies se adaptavam conforme, quer dizer, as espécies que eram mais adaptáveis conseguiam se sobressair na diversidade, que tinham mais resiliência, que evoluíam. E isso é igual em qualquer... O nosso cérebro funciona do mesmo jeito. Então, assim, quando a gente consegue adaptar, a gente também evolui nesse sentido. As pessoas que têm uma propensão a ter depressão profunda, imagino que elas devem sofrer mais esse processo. E existe alguma maneira de identificar essa propensão e de intervir preventivamente para que essas pessoas tenham uma adaptação mais fácil? Olha, o que eu ia dizer, eu acho que a pessoa que tem tendência à depressão, ou que já está em tratamento de depressão, quando vai para algum lugar, vai com uma recomendação do seu psiquiatra, do seu médico, com a sua medicação, e já vai com uma ajuda prática na mão, sabe? Porque, como qualquer outra doença, como qualquer coisa, se eu tenho asma, eu vou falar com o meu médico antes de ir para a Tailândia, que é extremamente úmido, e dizer o que eu faço, ou onde é que eu acho os profissionais mais especializados nisso, enfim. Eu acho que, como qualquer doença, a gente tem que ir sempre com a sua farmacinha, mas com a sua recomendação médica. Procurar o seu médico antes de... E sim, claro que a pessoa que talvez tenha mais propensão, menos resiliência de adaptar-se, ela pode, de fato, ser mais propícia a cair numa depressão mais profunda. Eu acho assim, porque talvez eu não tenha expressado tão bem assim, mas há pessoas que só vão saber que isso vai acontecer lá fora. Não tem outro jeito. Então, eu vou falar sobre dicas práticas que a gente pode fazer para tentar evitar cair. A transição, ela é inevitável, né? A mudança e talvez até a mudança de emoções também. Só que, de fato, existem várias coisas que você pode fazer para não cair tão profundamente ou se ajudar, né? Não deixar que aquilo tome conta de você, né? De uma maneira. Mas o que a Valesca falou é muito certo, quer dizer, como qualquer outra doença tem que ter um acompanhamento médico. Oi? Eu estava numa palestra uma vez sobre depressão pós-parto e a pessoa que estava dando a palestra falou que as pessoas que já desenvolveram depressão antes do parto, elas eram muito menos propícias, na verdade, a ter depressão no pós-parto, porque elas já vinham cuidando Dessa depressão. Já tinham já conseguiam identificar e pedir ajuda. Perfeito. Elas já tinham menos preconceito de pedir ajuda. Então, talvez uma pessoa que nunca tenha tido vai saber identificar menos. Isso é bom saber, quer dizer, é o que você falou, né, hoje, de partir de um ponto de humildade, ou seja, eu não sei, eu realmente posso estar, e não partir do ponto eu conheço tudo, eu vou, né, eu estou chegando, eu vou fazer tudo, etc. E isso pode causar, e um dado engraçado também, engraçado não sei se é engraçado, mas a maternidade no exterior, sem redes de apoio, causa normalmente 4 vezes mais depressão pós-parto do que a depressão normal. 4 vezes mais propenso a ter depressão pós-parto é muito forte, né? Então você imagina um servidor lá fora, sozinho, com a sua mulher em depressão com recém-nascido. Você quer, né? De novo,
Mas não se desesperem, porque não se entreguem, a gente não vive. Eu tive 2 filhos sem rede de apoio nenhum no exterior, enfim, sem babá, sem nada, e estou aqui. Mas enfim, então, quais são os 3 possíveis resultados dessa fase de ajustamento, né, de adaptação? A primeira é isolamento, é quando as pessoas de fato se isolam, não querem então entrar dentro da cultura local, elas vivem em guetos ou de expatriados, ou dentro da sua própria casa, não saem de casa, ficam na família, elas se isolam e não lidam então com o exterior claro que esse resultado é mais propício também a entrar numa depressão, digamos, que eu chamo de depressão crônica, né? Depressão aguda, né? Uma depressão mais leve, só que ela é mais constante, exatamente, mais prolongada. Você quer perguntar uma coisa? Vocês mostraram esse modelo de choque de retorno supondo volta ao Brasil. Vocês vão falar de emendar posto? Como que... Então, eu vou falar sobre isso também. Emendar posto, mas emendar posto é outro choque cultural, como eu falei. Mas aí não tem essa etapa de você vir para o Brasil, que é algo que você conhece... E depois você voltar? E depois voltar, assim. Tem alguma diferença? Não, o choque cultural invertido é propriamente do seu país, porque é um choque que ocorre quando você estranha o que lhe era familiar. Então, né? Só que quando você emenda países, você volta para aquele mesmo ciclo, tá? Você volta para aquele mesmo ciclo que a gente mostrou que é o ciclo original do choque cultural. O invertido, que talvez é o mais forte, acontece. E quanto mais tempo longe, mais esse choque do invertido vai ocorrer. Você passou 10 anos fora e quando você retornar, né, você vai também sentir aquilo muito mais. Você está 10 anos fora, o país mudou, você mudou, todo mundo mudou. Uma outra resultado é a adoção total da cultura, né? Isso normalmente eles chamam de adopters, as pessoas que se imersem e quase se perdem naquela identidade e deixam a sua identidade para trás, né? E adotam. Isso ocorre muito mais assim em imigrantes, né? Os imigrantes que vão para fora e até precisam se adaptar mais porque vão lá na vida inteira lá, etc e tal, e acabam perdendo uma identidade original, digamos assim. E aí o terceiro possível resultado é o biculturalismo que a gente falou, que é quando a pessoa consegue transitar entre os 2 mundos, ela consegue ter uma mistura única do que ela é, ou seja, eu sou isso, eu agreguei alguns valores sim dessa cultura que eu achei legal, ou conveniente, ou necessário até, mas eu também mantenho os meus valores e crio até os meus valores baseados nessa relatividade, né? Mas esse biculturalismo seria 50-50? Não. É uma mistura única, que nem fala que é uma mistura única, né? Ou seja, você pode ser muito peruana, mas ter valores profissionais brasileiros, né? Ou sei lá o que, não sei se... Tomara que não. Qual é o limite entre você buscar uma rede de apoio, de proteção, e você se isolar do lugar onde você está? Qual é o limite? Não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Por exemplo, se você, sei lá, está num momento de dificuldade com uma maternidade, como você comentou, e é importante você ter os seus vínculos e pessoas do seu país e ter a família, mas qual é o limite entre essa situação e isso significar você estar isolado do lugar onde você está? Acho que a Valesca vai até falar muito sobre isso, porque ela fala sobre o autoconhecimento. E aí você está passando sobre uma dimensão de autoconhecimento. Quer falar antes? Eu acho que isso é super importante, essa tua pergunta, principalmente hoje em dia que tem Skype, né, toda essa tecnologia, assim. Porque eu vi pessoas vivendo, dormindo durante o dia no Japão, porque passavam a noite em contato com o Brasil. Tão extremo o caso, assim, porque as pessoas ficam hoje, o Skype e a TV brasileira, é tudo no Brasil, sabe? É a Globo que está em todo lugar, e a pessoa, ao invés de entrar naquela cultura e viver, construir a sua vida lá, parece que se agarra assim, mais forte ainda ao seu país. Eu acho que essa tua pergunta é super importante. Porque a resposta é o que ficou, isso eu vou falar depois, o que ficou a manter as raízes é o que serve assim, para te dar gás, energia. Eu chamo de recarregar as baterias. Tá? É isso aí. Esse é o teu limite. É o que te ajuda, te impulsiona, que te faz te sentir bem. É a tua zona de conforto. Tá? Mas tem que entrar
naquele mundo lá. É não viver uma realidade separada, não viver uma bolha. É ir buscar e se integrar naquela comunidade local ali. Talvez uma boa pergunta que você pode fazer, se você quer uma coisa mais mensurável, é quantas horas eu estou passando